No vídeo anterior, nós estávamos trabalhando na solução de problemas que podem ser resolvidos por intermédio de busca. Nós vimos a busca cega e depois vimos a busca com informação ou com heurística. Acontece que existem problemas cuja solução não é exatamente uma sequência. Os problemas que nós vimos até o momento, a solução deles era exatamente uma sequência de ações para levar de um estado A para um estado B. Mas imagine, por exemplo, que você quer recortar uma cartolina em várias figuras geométricas, em triângulos, em pentágonos, em círculos e assim por diante. Qual seria a posição mais adequada para cortar toda essa cartolina de forma que nós conseguíssemos obter o maior número possível de recortes de figuras geométricas? Seria essa posição? Seria essa posição? O que há de interessante nesse problema é que a forma como você começa a cortar a cartolina não é importante. Não é uma sequência, mas um layout. Nós estamos diante de um problema que o que interessa é o layout final. Como é que você começa a desenhar esse layout não interessa. O que interessa é que esse layout seja o layout que nos dá o maior número possível de figuras geométricas recortadas. A solução, como nós falamos desse problema, não é uma sequência. A solução é o layout final. A solução é o estado. E para resolver esse problema, nós utilizamos um método chamado busca em estado único, também muitas vezes chamado de aperfeiçoamento iterativo. Consiste basicamente, a gente mantém um estado na memória e fica melhorando esse estado até que ele seja considerado estado meta. Para isso, nós vamos definir uma coisa chamada função objetivo. A função objetivo tem a propriedade básica de ser utilizada no direcionamento do processo de busca. Então ela substitui a nossa função heurística. Na realidade, são praticamente a mesma coisa. A solução de um problema de busca local, ele estaria num ponto de máximo ou mínimo global sobre essa função. Vamos ver aqui um problema muito conhecido e muito comum, que é utilizado para testar heurísticas, entre aspas, em busca local. Esse é o problema conhecido como problema das N rainhas. Basicamente consiste em você ter um tabuleiro de xadrez, N por N, 4 por 4, 8 por 8, 16 por 16, não importa, e com N rainhas dispostas nesse tabuleiro. O seu objetivo é dispor todas as rainhas de tal forma que elas não ataquem umas às outras, nenhuma ataque nenhuma outra, ou seja, elas não estejam nem na mesma linha, nem na mesma coluna e nem na diagonal. Seja ela diagonal direita, seja ela diagonal esquerda, diagonal direta ou inversa, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma das múltiplas soluções para o problema. Bom, vamos ver então como é que nós, começando do zero, com o tabuleiro vazio, poderíamos solucionar esse problema. Vamos estudar um pouco esse problema e vamos ver em seguida como poderíamos solucioná-lo. Algumas coisas importantes sobre esse problema. A nossa função f, nossa função, vai ser o número de rainhas que não se atacam. Ela pode ter no mínimo 0, ou seja, é a meta, nós queremos que essa função chegue a 0. E o valor máximo dela seria a combinação do n, que é o número de linhas de colunas no tabuleiro, 2 a 2. Então a combinação de n 2 a 2. Se nós tivéssemos um tabuleiro com 8 rainhas, que é o caso ali, esse valor máximo seria fatorial de 8, sobre fatorial de 8 menos 2, esse fatorial de 2, que daria 28 pares de rainhas que não se atacam, máximo 28. Então vamos aqui começar um caderno com o objetivo de estudar o problema das N rainhas. Primeira coisa, vamos criar aqui a nossa configuração inicial do nosso caderno. Aqui eu estou usando uma coisa legal, muito interessante para programadores, que é o log do Python. Então o Python possui uma ferramenta de logging. Nós vamos usar aqui muito rapidamente, só para substituir, na verdade, a função print em alguns casos. Vamos definir o log como sendo um log de informação, o log de erro, de warning e de debug. Vamos usar lá na frente em alguma coisa aí. A seguir, mais alguns imports. O import do matplotlib para a gente poder fazer os gráficos. Vamos definir aqui o tamanho do gráfico que vai sair. A gente faz isso com a função rcparams do pyplot. Algumas outras bibliotecas auxiliares, o match, random, copy, para a gente fazer cópias dos vetores, e intertools, para a gente fazer combinações se for preciso. Eu criei um tamanho do tabuleiro default,
tamanho do tabuleiro default, quer dizer, se eu não disser nada, vai ser 8 por 8, mas pode ser 16, 4 e assim por diante. E aqui eu criei uma lista chamada direção. Direção pode ser norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, oeste. São os movimentos que podem ser feitos pela rainha. Então eu estou com o tabuleiro, cada rainha pode se movimentar desde que o espaço nessas direções esteja vazio, em uma dessas direções que a gente pode escolher aleatoriamente. Então um tabuleiro sucessor de outro tabuleiro seria um tabuleiro em que uma ou mais rainhas se movimentaram em uma dessas direções. Vamos criar agora a nossa função para gerar o tabuleiro. Observe aqui, a função para gerar o tabuleiro nada mais é do que gerar uma matriz de zeros, no nosso caso específico, com todos os 1 à esquerda. Nós escolhemos uma forma de inicializar o tabuleiro com todos os 1 à esquerda. Poderia ser de qualquer forma, poderia ser aleatório, poderia ser de qualquer forma. Nós escolhemos assim porque facilita a movimentação das rainhas para encontrar a solução. Nós simplesmente vamos deslocar as rainhas para a direita até o final, uma a uma, até que a gente encontre a solução. Né? É uma forma bastante razoável, mas poderia começar por baixo, por cima, pela direita, pela esquerda, poderia começar aleatoriamente. A forma de começar o tabuleiro não necessariamente impede que você encontre uma solução. Pode ajudar. Se você colocar dessa forma como nós colocamos aqui, pode ajudar a encontrar a solução. Vamos criar aqui uma função para imprimir o tabuleiro, porque se eu mandar imprimir com a função print do Python, ele vai imprimir uma lista. Então vamos imprimir uma matrizinha mais bonitinha. O único objetivo dessa função é esse aí. Vamos testar agora. Testando. Ok. Primeiro eu gerei um tabuleiro de tamanho 4. Lembrando que ele sempre gera com esse 1 aqui representa as rainhas e o 0 representa o espaço vazio. Então gerar um tabuleiro 4x4, colocar as rainhas todas do lado esquerdo na mesma coluna. Então testamos aí, podemos testar com o tabuleiro 8, por exemplo. 8 por 8. Né? Até mesmo 16. Podemos ver aí. A lógica é muito simples, é criar uma matriz, só isso. Então você faz um laço para criar uma matriz. Nós estamos usando aqui o Python puro. Se você quiser usar um pacote matemático como NumPy, baixa isso aqui, tudo se transforma em um simples comando, np.zeros. Mas aqui nós usamos o Python puro para evitar qualquer confusão, tornar as coisas mais simples. Vamos colocar aqui uma função simples para localizar a posição das rainhas. Dado um tabuleiro, que eu vou chamar aqui de estado, ela vai simplesmente localizar, vai criar uma lista inicialmente vazia, mas ela vai criar essa lista aqui, onde ela vai colocar nessa lista pares ordenados das posições das rainhas em um tabuleiro qualquer. É isso que ela vai fazer. Vamos fazer um pequeno teste. Ele me deu como resposta 00 11 21 32. Deu 00 11 22 32. Lembra que eu usei aqui o comando logd, e é uma informação de log isso aqui. Se isso estiver copiado para dentro de um programa, só vai funcionar se estiver no modo debug. Né? Isso aí vocês dêem uma olhadinha no log do Python, dos tutoriais do Python sobre log, que vai dar para a gente compreender sem problemas. A função mais complicada que nós vamos ter que definir aqui é a função calcula ataques. Essa função define quantos ataques estão ocorrendo atualmente, quantos pares de rainhas estão sendo atacadas. Lembrando que uma rainha ataca a outra quando ela está na mesma linha, na mesma coluna, na mesma diagonal. Então nós vamos testar se existem rainhas na mesma linha, né, essa pequena rotina aqui. Se existem rainhas na mesma coluna, esse outro pedaço aqui, até aqui. Se existem rainhas nas diagonais, seja na diagonal esquerda, seja na diagonal direita. Então dessa forma nós vamos contar quantas rainhas estão se atacando, né? E colocamos isso numa variável e retornamos a mesma. Então isso aqui é uma funçãozinha que você tem que pensar bem quando for implementar. Como é que eu faço isso? Mas basicamente a partir da primeira linha até a última, testar se existem pares de rainhas, um ou mais pares na mesma linha.
a partir da primeira coluna para baixo, para a direita, né? Testar se existem mais de uma rainha na mesma coluna e assim por diante. Então, isso aí nós estamos botando o código rápido, então você vai pensar aí como é que faz esse código aqui. Bom, definida a função attacks, vamos fazer um teste. Vamos testar se essa função está aqui. Nós temos que testar primeiro com a 4x4. Aqui nós temos matrizes na diagonal. Nós temos na mesma coluna essas duas aqui. Então, basicamente, diagonal e coluna. E aqui tem uma série de outros casos que a gente vai testar para ver se está tudo certo. Então, primeiro, 3 casos. Ok, confere. Confere todos os casos, então. Agora vamos fazer uma função para movimentar a rainha. Então a rainha, na realidade, ela se move um certo número de casas à direita. Então ela vai estar, vamos começar pela esquerda, ou seja, na coluna na primeira coluna, e elas vão se mover à direita. Eu coloquei aqui na função move rainha aleatória, ela recebe um estado qualquer, um estado do tabuleiro, e o passo, quer dizer, quantas casas a rainha vai se deslocar. Pode ser de 1 em 1, de 3 em 3, de 4 em 4. De acordo com o seu problema. Às vezes, uma mudança nesse passo pode ajudar você a encontrar a solução mais rápido. Então ela começa simplesmente calculando o tamanho desse estado aqui. Ela calcula um par ordenado aleatório. Essa função choice do random, ela simplesmente vai numa lista que é recebida pela função locate queens, que eu coloquei para vocês, que é uma função que localiza as posições das rainhas no tabuleiro. Esse locate queens retorna um conjunto de pares ordenados, que são as posições das rainhas, e a função choice escolhe uma delas. Escolhe um par ordenado e coloca o x no i e o y no j. Então nós temos aqui i e j são as posições atuais de uma das rainhas que foi escolhida aleatoriamente pela função choice. A seguir eu calculo um k, que vai ser a nova posição dessa rainha, a nova posição a nova coluna, na realidade, dessa rainha. Então, a nova coluna vai ser o j mais o passo, modo o tamanho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele ultrapassar as bordas, ele volta, ele faz uma espécie de swap. Ele volta para o começo e continua deslocando linearmente. Então, ele ultrapassa a borda, significa como se ele voltasse para o começo do tabuleiro. Então, essa funçãozinha garante que o k vai ser um número encontrado compatível com o tamanho do tabuleiro. Bom, se o estado IK, o K é a nova coordenada da rainha, for 0, quer dizer, não tem ninguém lá, então ele simplesmente troca a posição IK com a posição IJ. Isso aqui é um comandinho conhecido do Python para fazer o swap entre duas variáveis. E é isso, acabou. Se isso aconteceu, ele pode encerrar esse laço aqui, né, porque ele encontrou uma rainha que deu certo a movimentação dela, e retorna ao novo estado, que é o estado resultante da ação do movimento da rainha. Vamos fazer um pequeno teste. Então nós vimos que a rainha que estava nessa posição aqui, o segundo, se moveu para o final da lista. Bom, vamos estudar então agora a evolução da nossa função objetivo. A nossa função objetivo, para que ela seja plotada no gráfico, nós vamos colocar ela de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. Ao invés de ser uma função para ser minimizada, nós vamos colocar uma função a ser maximizada. Então nós vamos guardar aqui o valor do número de ataques real subtraído do número máximo de ataques. Então nós vamos pegar o número máximo de ataques e retirar, subtrair o valor dos ataques para cada posição que a gente analisar. Então nós vamos simplesmente criar um laço. Esse laço é feito a partir de um estado inicial. A partir desse estado inicial, nós vamos mover a rainha aleatoriamente dentro desse estado e construir um novo estado. E à medida que os estados vão sendo construídos, nós vamos calculando o número de ataques e guardando essa variável ataques, que é o número máximo de ataques menos o número de ataques real agora. E depois nós vamos plotar esse gráfico para ver o que acontece com a evolução da quantidade de ataques que ele recebe à medida que a gente vai mudando os estados aleatoriamente. Aqui nós temos uma pequena rotina para imprimir o gráfico. Vai imprimir no eixo X uma identificação qualquer dos vizinhos, no eixo Y. No eixo Y vai ter os ataques. Vamos ver. Nós vamos gerar um tabuleiro de tamanho 8. O passo é 3, quer dizer, ela vai deslocar a rainha de 3 em 3.
e vamos limitar a 100 vizinhos, o número máximo de vizinhos que ela vai testar. Então esse laço aqui vai ser executado 100 vezes. Para cada vizinho que for gerado, ele vai testar o número de ataques e vai plotar para a gente. Então tá aí. Agora vamos ver o que está acontecendo com essa função. Nosso objetivo é maximizar a função, ou seja, encontrar um ponto em que essa função possua valor máximo. Então nós estamos diante de um problema conhecido da matemática, que é maximizar a função. Ocorre que essa função ela tem uma variabilidade alta e ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela tem muitos máximos locais. Então você vê aqui, tem um máximo local aqui, tem outro aqui. Na realidade, esse gráfico todinho aqui que você está vendo só tem máximos locais. O que mais se aproxima de um máximo global é esse ponto aqui. Mas não é só isso, ela tem também regiões planas, onde os vizinhos podem ir mudando, mas ela continua onde tem mais de um vizinho, diríamos assim, o vizinho do nó que nós estamos analisando, ou mais de um nosso, tem o mesmo valor de avaliação. Então aqui nós temos uma multiplicidade de máximos locais e de regiões planas, que nós vamos chamar aqui de platôs. Isso aí é um problema para qualquer algoritmo de busca de máximos locais. A primeira ideia que se possa ter a respeito da solução desse problema seria simplesmente se deslocar nesse espaço de estados, mantendo obviamente apenas um estado da memória, por isso que ela é estado único, e verificar qual deles chega no máximo local. O primeiro algoritmo que se pode pensar a respeito disso é chamado de algoritmo de subida da encosta. Por quê? Porque você escolhe aleatoriamente um ponto, inicia, por exemplo, vamos supor aqui próximo a 40, ou um pouquinho depois do 40, e calcula o vizinho dele, ou seja, através de um movimento, de uma mudança no caso da rainha. Então, através de um movimento, você calcula um vizinho desse movimento, ou um próximo nó. Esse vizinho desse movimento, se tiver avaliação superior ao vizinho atual, ao estado atual, então ele é escolhido para ser o próximo estado. Ou seja, o estado vai mantendo sempre aquele que ele é gerado e que, ao mesmo tempo, ele apresenta uma situação melhor. Então isso vai obrigar a gente a subir na função de avaliação até encontrar o ponto, teoricamente, máximo. Mas será que isso acontece? Bom, vamos ver. Então vamos criar aqui uma função. Vamos chamar aqui de busca local. Na realidade nós poderíamos substituir ela por subida da encosta, né, o nome. Então vamos deixar aqui no subida da encosta. Ela vai simplesmente guardar calcula o número máximo de ataques, óbvio, guarda os ataques numa lista para poder plotar depois e entra no laço. O laço é controlado por essa variável C aqui, mas também essa variável change aqui também ocupa uma função importante. A cada novo estado do tabuleiro que tem uma avaliação superior ao estado anterior que eu estou guardando na memória, eu apago o que eu tenho na memória e guardo o posterior. E cada vez que isso acontece, essa variável muda de false para true. Ela é usada como true para entrar no laço, mas depois ela muda para false e só mudará para true quando ocorrer uma mudança de estado, o estado único que eu estou calculando. Então eu calculo os ataques a partir do estado inicial que eu recebi, coloco esse valor, guardo em ataques e começo. Se ataques é 0, ou seja, não há nenhum ataque, nenhuma rainha ataca nenhuma outra, encontrei a solução, fim do problema, não há mais problema, resolvi o problema. Se não, eu calculo um sucessor. Esse sucessor é obtido a partir da função move rainha, aquela função que a gente já mostrou agora há pouco. Então essa função move rainha, a partir do tabuleiro do estado atual, ela encontra um sucessor. Se esse sucessor, a função de avaliação dele, ou seja, a função objetiva dele, se o cálculo de ataques dele é menor do que os ataques que eu tenho guardado na memória, então ótimo, encontrei um estado superior ao atual, coloco esse sucessor em estado, ou seja, apago o anterior e guardo esse. E digo que houve uma mudança. E o laço vai continuar e fica rodando aqui até que o número de ataques de um estado qualquer alcançado seja 0. Então, se ele fez isso N vezes, ou seja, eu botei aqui essa variável C de controle do laço, então enquanto ela for menor do que 10 vezes, eu complemento o estado, ou seja, eu vou tentar até 10 vezes o complemento do estado. Então, se for um problema de tabuleiro 8x8, eu vou tentar até 80 vezes. Se for 16x16, até 170 vezes. Então,
Dessa forma, eu não vou entrar no laço e ficar infinitamente tentando encontrar um vizinho ou um movimento que seja melhor do que o anterior. Eu não vou fazer isso, eu vou limitar esse limite, eu vou limitar essa busca para que a gente não fique num laço infinito. Agora vamos testar a função. Testar da seguinte forma: vou fazer uma busca local, vou gerar um tabuleiro 8x8, vou definir meu passo como sendo 3, vou guardar os resultados da busca aqui nessas variáveis M, E, A e Y. Vou imprimir função executada com e o valor de M. O valor de M teve sucesso ou falhou. O último estado analisado é o valor do E. Aí eu uso aquela nossa funçãozinha print tabuleiro, porque o E é um tabuleiro, é o estado. A seguir, eu calculo os eixos X numericamente, para um X para cada valor de Y. Y são os ataques, vocês lembram? Então eu vou plotar X contra Y, ou seja, o que aconteceu na minha busca. Ok, aqui são os dados do gráfico que eu estou gerando. O rótulo do X, o rótulo do Y, o título do gráfico, a legenda. E mostrar finalmente o gráfico. Essa legenda aqui, para cá não interessa, deixa eu apagar. Ok, então vamos executar. Função executada com falha. Então o nosso primeiro estado gerado não obteve sucesso, não encontrou uma solução. Olha o que aconteceu. Ele começou com a função de avaliação 21. Alguns vizinhos tinham a função de avaliação 21. Essa função de avaliação passou para 22 e ela se manteve constante pelas 80 tentativas. Então nós ficamos presos em uma região plana, né? Nós ficamos propriamente numa região plana. Vamos executar de novo. Observe que aqui nessa matriz nós temos o último estado que nós conseguimos, né, analisado. Mesma coisa. Ela ficou presa aqui num estado plano aqui. Vamos tentar de novo. A gente pode tentar quantas vezes nós quisermos. Isso aqui ficou bem interessante porque ela subiu um pouco, foi subindo, mas mesmo assim ficou presa. Vamos ver novamente o que está acontecendo aqui. Vamos olhar esse gráfico. O que está acontecendo é que a gente tem um ponto de início e tem uma subida e um ponto onde a busca fica presa, porque não tem vizinhos, tem valores superiores de avaliação. Então ela nunca chega num ponto de máximo global porque ela fica presa nos pontos de máximo locais. Então é isso que está acontecendo. O que a gente poderia fazer? A coisa que é fundamental aqui é o ponto de início da busca. Se a busca se iniciasse nesse ponto aqui, com certeza a busca iria até esse ponto aqui. Então basta que a gente encontre um ponto de subida ascendente próximo do máximo global e a gente encontra uma solução para o problema. Como é que eu faço se eu tenho uma região ampla de soluções aqui? Bom, quem sabe a gente possa começar aleatoriamente. Então isso se chamaria subida da encosta com reinício aleatório, ou subida da encosta estocástica. Vamos ver aqui se isso funciona. Vamos colocar aqui uma funçãozinha. A nossa funçãozinha vai ser nada mais nada menos do que um laço, que pode ser executado até 5.000 vezes dentro do laço. Aqui ele vai ter uma função gera tabuleiro aleatório, uma pequena modificação que nós vamos fazer naquela função de gerar tabuleiro. E agora nós vamos simplesmente colocar as rainhas, seja lá onde for. Então vamos colocar as rainhas distribuídas aleatoriamente no tabuleiro. Depois executamos a busca local a partir desse estado. E cada vez que encontrarmos a solução, vamos imprimir a solução. Cada vez que essa solução não for encontrada, nós vamos simplesmente imprimir o número de ataques em que ela parou, né? Porque ela vai parar lá no certo número de ataques. Essa função gera tabuleiro aleatório. Eu acabei de reescrever ela aqui. Vamos voltar lá para gerar tabuleiro. Tá aqui, gera tabuleiro aleatório. Fizemos aqui rapidinho. É idêntica a outra, só que ela não coloca, ela pega aleatoriamente a posição da coluna em que ela vai colocar a rainha. Então ela em cada linha ela coloca uma rainha, mas as colunas são aleatórias. Então ela vai começar de um lugar aí bem estranho qualquer. Bom, vamos lá executar a nossa subida da encosta com reinício aleatório. Opa, encontrou uma solução. No reinício 381, encontrou outra solução.
E agora ela vai ficar encontrando soluções aí. Se a gente deixar assim, é capaz dela encontrar todas as soluções possíveis. Se eu aumentar o número de linhas e colunas desse tabuleiro, aí nós vamos ter problema. Talvez essa solução aqui, mesmo que ela encontre a solução, talvez ela demore um pouco para encontrar rainhas de 50 por 50, de 100 por 100, por exemplo. Aí complica. Será que existe uma maneira mais rápida e que evite, por exemplo, a gente ter que fazer milhares ou centenas de tentativas? Será que existe alguma maneira de eu não ter que fazer 380 tentativas, por exemplo, ou 100 tentativas para encontrar a solução? Bom, isso aí vai ficar para o próximo vídeo.